comentando a lição de segunda-feira, 13 de julho de 2026. Centrados em Jesus. É muito importante ser filho de Deus e ter a vida centralizada em Jesus. Aceitemos com alegria o nosso direito de sê-lo, pois isso nos garante a herança celestial. Havia uma senhora no hospital público que morreu de uma doença terrível e na mais extrema pobreza. Depois de sua morte, descobriu-se que ela era descendente de família nobre. Tinha direito a uma alta posição. No entanto, devido ao seu desconhecimento e até brigas com parentes, morrera na pobreza. Pensemos então em nossa condição, pois somos unidos a Jesus por nome e natureza e não devemos viver como órfãos, sem lar ou pobres, sem recursos. Mantenhamos nossa mente focada em Jesus, pois assim, quando nos vier à mente pensamentos baixos, devemos nos lembrar de nosso Pai e dizer: sou filho de Deus. Quando sentirmos o coração pesado de dúvidas e tristezas, devemos sufocá-las com o pensamento de que Jesus tudo fez por nós e, por isso, somos herdeiros de uma herança celestial preparada para aqueles que amam Jesus como seu Salvador. Os que estão ligados a Jesus acham-se em união com o Criador e mantenedor de todas as coisas. Têm um poder que o mundo não pode dar nem tomar. Livro A Ciência do Bom Viver, página 179. Leia 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. O que Paulo quis dizer com a orientação? Sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Os irmãos da igreja devem viver em unidade de propósito, professar a mesma fé nas doutrinas e trabalhar em harmonia por um mesmo ideal evangélico. Quando o apóstolo Paulo começou a tratar do assunto dos grupinhos, das panelinhas dentro da igreja de Corinto, percebeu que a igreja havia parado de crescer, porque as pessoas se concentravam em pessoas e não na lealdade a Cristo. Isso negava a eficácia da fé e colocava a graça para baixo, algo sem valor. Paulo percebeu grupinhos com foco nos líderes. Uns gostavam de Pedro, outros de Apolo e outros de Paulo, causando divisão dentro da liderança e nos propósitos da igreja. Paulo levou as pessoas a focalizarem em Jesus como líder principal, como o cabeça da igreja, que era o seu corpo. Paulo mostrou que a unidade do corpo era a solução para as contendas. Um pastor já antigo em sua igreja percebeu que a igreja não estava crescendo. Pelo contrário, os membros estavam se afastando aos poucos. Resolveu então fazer cultos de reavivamento uma vez por mês. No quarto culto, o pastor pediu aos membros que se ajoelhassem para orar e buscar o poder do Espírito Santo. Antes, porém, orientou que cada um examinasse o próprio coração e, caso tivesse algum desentendimento com outro membro da igreja, fosse ao seu encontro naquele momento para pedir perdão e se reconciliar. Somente depois disso, todos deveriam se unir em oração para que ela tivesse o efeito desejado. O primeiro ancião se levantou e, tomando um microfone, disse: Pastor, não teremos nenhum reavivamento enquanto eu estiver falando mal do Senhor pelas costas. Quero que me perdoe e que faça as pazes comigo agora. Os dois se abraçaram e o que se viu foi algo inusitado. Irmãos procurando os outros irmãos, colocando os atritos em ordem através da confissão e do perdão. E assim, a igreja foi reavivada e voltou a crescer. O apóstolo Paulo orientou a igreja nesse sentido. Para que as bênçãos divinas começassem a cair sobre a igreja, precisavam deixar as desavenças. Paulo, ao escrever aos Coríntios, disse: Cristo está dividido? Não. O Cristo que habita na alma não contenderá com o Cristo noutra alma. Precisamos aprender a suportar as peculiaridades dos que nos rodeiam. Se nossa vontade está sob o controle da vontade de Cristo, como podemos estar em desavença com nossos irmãos? Se estamos em desavença,
podemos saber que é porque o próprio eu precisa ser crucificado. Não somos perfeitos em Cristo se não nos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Atos dos Apóstolos, página 302. E que Deus nos abençoe.